Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal Gigante Glorioso, pra gente falar de Botafogo e Júnior Barranquilla, pra gente falar, obviamente, dos desdobramentos, né, que essa segunda colocação do Botafogo terá no decorrer da Libertadores da América, mas principalmente para trazer um conteúdo aqui para você, né? Pô, ontem não teve live, Guilherme, ficamos esperando a live do canal Gigante Glorioso, como nós estávamos no evento embrasados, acabou que não conseguimos aí fazer a live para você. Mas é claro que a gente vai trazer aqui desdobramentos nesse vídeo sobre o resultado e a escalação do Arthur Jorge, né? Muita gente se chocou com a escalação do Arthur Jorge para a partida Botafogo e Júnior Barranquilla. Fez certo, não fez certo, tal. Isso aí, acho que nós vimos pontos positivos e pontos negativos. E eu gostaria, nesse primeiro momento, de destacar o ponto positivo. A escalação inicial, ela nos deu um susto, porque ela começa com Yarlen, Oscar Romero e Diego Hernandes, um Júnior Santos que nesse esquema, sem os jogadores com o qual ele está acostumado a jogar, ficou um pouquinho perdido, né? Não fez uma boa partida o Júnior Santos. O setor defensivo, com algumas mudanças, né? Poupou ali jogadores que estavam com cartões amarelos, caso do Lucas Alter, né, o próprio Tiquinho Soares. Então, para o Botafogo, foi interessante entrar com esse time modificado, entrou o Gregory, o Tietê, para saber até que ponto o Botafogo tem um elenco competitivo pensando não somente em Libertadores, mas em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, o Arthur Jorge, ele quis, num contexto talvez muito arriscado, de certa forma, o verbo é esse, né? Arriscar. Mas é arriscar para a gente, que não acompanha diariamente o treino do Botafogo. Para nós é risco porque a gente não sabe como é que está o Yarlen no treinamento. Como é que está jogando o Barbosa ao lado do Bastos. A gente não sabe. É claro que todo mundo se decepcionou um pouco, né, com o resultado final e a maneira como foi esse resultado final, né? A expulsão do Diego Hernandes, ela condiciona o jogo. O Botafogo, como o próprio Arthur Jorge falou na coletiva, o Botafogo é dominante por 70 minutos. O Botafogo cria as melhores oportunidades. O Botafogo perde muito gol no primeiro tempo. Faltou capricho na finalização. Os jogadores tiveram muitas oportunidades de abrir o marcador. Bola parada, passes trocados, em alguns momentos até de forma plástica o Botafogo chegava ao gol. A troca de passe de calcanhar, Tietê perdeu o gol, o Romero poderia ter caprichado mais em finalizações. Então o Botafogo no primeiro tempo foi muito dominante. E sem, a gente pode dizer, sem o esqueleto do que a gente chama de equipe principal. Então quando o Arthur Jorge diz queríamos provar aquilo de que nós demos prova, nós provamos que estávamos certos. De certa forma, sim, ele consegue não desgastar jogadores como o Marlon Freitas, que entrou depois, o Danilo já estava suspenso, o próprio Tiquinho Soares, que está voltando de contusão, né? Então entrou, jogou pouquinho, o Savarino, que já tinha sido poupado, o Júnior Santos saiu, né, para descansar. Então alguns jogadores, o Eduardo que nem entrou, o Alter, o Cuiabano que não está podendo jogar, então o próprio John, né, o Gatito foi muito bem no jogo de ontem, muito bem, fez excelentes defesas. Agora, para o Botafogo, fica o pró e o contra. O pró mostrou que tem elenco para a temporada. Jogadores que não vinham atuando, inclusive que entraram no decorrer do jogo, o próprio Fabiano mostrando ali uma arrancada, que chegou um momento que ele estava sozinho, né? É contigo, garoto. Estava sozinho, arrancou, saiu lá da zaga até o campo de ataque, não deu para fazer o gol, né? Ninguém acompanhou. Houve um momento em que o Botafogo, jogando com a menos, dependia desses arranques aí, né? Mas o Fabiano, que entrou bem, entrou no outro jogo também, já se acostumando com o Libertadores. O Yarlen, que não sentiu a Libertadores, né? Tá entrando como fosse mais um jogo, e isso é muito importante, né? É muito importante. O Oscar Romero, que durante um tempo estava bem, depois caiu de rendimento. O Arthur Jorge mudou e tinha que mudar mesmo. Agora o ponto fora da curva é o Diego Hernandes, né? O Diego Hernandes, que já não vinha bem desde que chegou, né? Desde a época de Luiz Castro, Bruno Lage, que nem colocava o garoto para jogar, Thiago Nunes, já não vinha bem.
Melhorou com o Arthur Jorge. Melhorou com o Arthur Jorge. Mas aí já vai para a torcida, junta muito a situação da indisciplina com, vou dizer, o péssimo futebol jogado, mas Diego Hernandes havia momentos do jogo em que ele sumia. Não apareceu para o jogo. Essa é que é a verdade. Então não foi um jogador disponível para a partida. Sumiu em alguns momentos. E aí, uma entrada temerária. Tá? Não vou inocentar o Diego Hernandes. É uma entrada temerária. Agora, preciso falar da arbitragem. Tá? O árbitro de ontem, que já havia até apitado os jogos do Botafogo, passado batido e tal, mas ontem foi um desastre completo. Um desastre completo. Ele estabelece um critério desde o início do jogo que não é o critério Libertadores, que não é o critério Conmebol. Ele estabelece um critério de apito Campeonato Carioca. E aí, num lance bobo, ele amarela o Bastos. No outro lance besta, numa falta que nem para amarelo nem tem que foi falta, foi uma faltinha para parar o jogo lá no meio-campo. Ele deu amarelo para o Alexander Barbosa. Ele amarela a zaga do Botafogo em lances de faltas que na Libertadores às vezes nem é dada. E ele resolveu adotar um critério simplesmente, vou amarelar a cada arranhão. E aí no lance do Diego Hernandes, ele já tinha amarelado por nada, ele se vê obrigado a expulsar. Ele se vê obrigado a expulsar. No lance que é de cartão amarelo até em Campeonato Brasileiro. Porque não é uma entrada criminosa. E não entra para quebrar a canela do jogador. É uma entrada temerária. Como houve várias no jogo. Várias no jogo. Na hora que o Luiz Henrique joga entre as pernas do jogador do Barranquilla, o cara faz assim, por que não foi expulso também? Já que você adotou um critério de Campeonato Carioca. Então assim, a arbitragem ruim e a arbitragem mina o Botafogo. A grande verdade é essa, porque 11 contra 11 o Botafogo vinha chegando com mais perigo. O Barranquilla sequer chegava ao gol do Gatito Fernandes. Sequer chegava ao gol. Cruzamento, chute fora da área e tal. Sem qualquer susto. O Botafogo foi para Barranquilla para ganhar, independente da escalação. Com um a menos, realmente ficou difícil, porque aí não é só um a menos. Você está jogando com 10, com um time que não se conhece. Com um time que não está acostumado a jogar junto. Então, o Botafogo tentou por uma bola, não conseguiu, e defensivamente tentou se garantir. E aí o Gatito Fernandes começou a aparecer com boas defesas, mas também não foi uma pressão absurda, tal. Estádio vazio. O Júnior Barranquilla, é claro que jogava pelo empate, sentou em cima da vantagem. Nitidamente sentou em cima da vantagem. Tá? E aí o ponto contra o qual a gente bate, é que havia essa necessidade de o Arthur Jorge colocar um time tão alternativo assim. É um outro ponto também. Não estou dando aqui qual é o certo, qual é o errado. Quem sabe do Botafogo é o treinador que acompanha o treinamento diário. Mas fica esse contraponto. Precisava mexer tanto? Será que se ele mexesse o menos possível, o Botafogo poderia ter vencido essa partida, construído o resultado no primeiro tempo? A gente pode discutir isso. Será que se ele jogasse com o Luiz Henrique, Júnior Santos e o Tiquinho Soares infiltrado, o Botafogo não teria mais poder de fogo? Na hora da finalização, onde os jogadores erraram muito, Tiquinho Soares não seria uma solução? Tudo isso no âmbito do se. A gente não sabe se o Tiquinho estava 100% para começar a partida. A gente não sabe se foi só uma opção mesmo. Mas a grande verdade é que o Botafogo chega nessa última partida podendo fazer isso. Tá? Ser primeiro colocado do grupo, ser segundo colocado do grupo, a gente vai ver mesmo no sorteio. Tá? Porque, vamos lá, você ser o primeiro do grupo, e aí você pega, com todo respeito a todos os adversários, Grêmio, vamos lá, o Grêmio passa em segundo. Mas a gente não tem medo do Grêmio e tal. Mas cá pra nós, qual foi a vantagem de você ter ficado em primeiro? Decidir em casa? Botafogo decidiu fora aí durante toda a temporada e está se classificando. Decidiu fora contra a Red Bull Bragantino, decidiu fora contra o Vitória. Então, assim, qual é a vantagem de ter ficado em primeiro e pegado um Flamengo, um Grêmio, um São Paulo? São Paulo ainda não está no mesmo nível, Mas vamos supor, estou supondo aqui. Não dá para dizer que foi uma vantagem. O Botafogo não tem medo de ninguém. O Botafogo, quem pegar, vai jogar de igual para igual.
Agora, não dá para dizer vantagem, né? O Junior Barranquilla está em primeiro do grupo, o Botafogo em segundo. O Botafogo vai pegar, por exemplo, o The Strongest, ou o Bolívar, ou o próprio Junior Barranquilla. E o primeiro colocado do outro grupo lá, o Fluminense, vai pegar o Flamengo, Fla-Flu. Quem teve mais vantagem? Eu acho que o Botafogo. O Botafogo teve mais vantagem em ficar em segundo pegando um adversário. Ah, tem altitude, tem isso e aquilo, mas a capacidade técnica está muito abaixo, a gente viu, né? A gente viu o Bolívar, The Strongest, a capacidade técnica está bem abaixo das equipes brasileiras, né? Ah, o próprio Junior Barranquilla, o Botafogo pode repetir o confronto, pode pegar o Junior Barranquilla no sorteio. A gente viu hoje que, claro, já estava classificado, tá, mas não é uma equipe para colocar medo, né? Não é uma equipe que está no nível das equipes brasileiras. Então, assim, galera, o que o Botafogo pode enfrentar nessas oitavas? Bicho-papão, os dois melhores times da Libertadores podem passar à nossa frente aí, para nos enfrentar. Palmeiras e Galo. Esse é o risco de você não ter ficado em primeiro. Palmeiras e Galo. O resto é tudo adversário que dá para você enfrentar e o Botafogo ainda pode chegar até com mais moral. São Paulo e Fluminense podem terminar... Fluminense é o primeiro, né? Fluminense é um confronto que você não tem deslocamento e um adversário que o Botafogo conhece bem. Aliás, ganha, né? Quase sempre. Então, Fluminense seria ruim? Não, não seria ruim. Agora, São Paulo em primeiro? Também não seria ruim. Se o São Paulo ficar em segundo, você pode enfrentar o Talleres ou o River Plate, na Argentina. Ah, River Plate é confronto grande e tal, mas em algum momento você vai pegar um confronto grande na Libertadores. Nas oitavas? Ok, vamos nas oitavas. Ou você pode dar uma sorte e pegar confrontos menores, né? O próprio Talleres, se ficar em primeiro, o Botafogo pode pegar o Talleres, o Botafogo pode pegar o Junior Barranquilla, o Botafogo pode pegar Bolívar, o Botafogo pode pegar The Strongest se o The Strongest realmente ficar em primeiro. Tem o Atipato, tem Grêmio, tem Estudiantes de La Plata, né? A situação lá no grupo não está definida. Só acho difícil o Strongest não se classificar, né? Principalmente em primeiro. Acho difícil. Todavia, é o cenário que nós temos aí. Então o Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores, vai estar mais forte. Vai estar com seus reforços. Então acho que se alguém tem que temer, não é o Botafogo, é o adversário do Botafogo. Preferia ter ficado em primeiro? Obviamente. Que você fica aí só... o que a gente pode pegar é um Flamengo, um Grêmio, às vezes um São Paulo e tal. Mas de resto são equipes bem abaixo. Agora, as oitavas de final de Libertadores vai ter uma cara de dramaticidade, né? Vai ser provavelmente confronto grande, a não ser que nós demos sorte, né? E a sorte também tem que estar do nosso lado, né? Evitar uma pedreira aí. Eu confesso a vocês, para mim o cenário ideal é repetir esse confronto com o Junior Barranquilla. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de passar pelo Junior Barranquilla. Devolver aquela derrota no Newton Santos e vingar esse jogo que a gente deveria ter vencido, tá certo? Ou, é claro, né, a altitude. A altitude também não é de tudo ruim. O Botafogo já jogou na altitude de Quito, veio com uma derrota de 1-0, totalmente reversível no Rio de Janeiro. Ou você pode enfrentar equipes argentinas, né? O River Plate primeiro colocado, ou o Talleres se hoje conseguir empatar com o São Paulo, tá certo? Então, assim, nenhum cenário de terra arrasada. Agora é entender os cenários, reforçar o elenco, recuperar os contundidos para chegar com força máxima, tá certo? Fico por aqui, gente. Um abraço, daqui a pouco a gente volta em mais uma edição da tarde. Deixa eu fazer uma livezinha aí para trocar uma ideia com vocês. Saudações alvinegras, fui!